A igreja está fazendo 11 anos, e ao longo desses 11 anos, algumas pessoas queridas e preciosas do coração de Deus e do coração de toda a igreja foram chamados pelo Senhor para irem para outros campos, como o Morgan e a Raquel, que vocês acompanharam no vídeo, que estão morando em Orlando. Ao longo desse período, nós vamos encontrar e reencontrar queridos irmãos que foram para os Estados Unidos, para a Europa, Canadá, a Colômbia, e que mantém um vínculo espiritual e amoroso, afetivo com a igreja, o que para todos nós é uma bênção maravilhosa de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 32, é a leitura que nós vamos fazer da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de quê, meus irmãos? O que está escrito aí? Inveja. O que eles fizeram? Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. O que disse o anjo do Senhor a eles ali na porta do cárcere? Fala comigo, baixinho assim para ninguém ouvir. Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Está maiúscula ou minúscula? V maiúsculo. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, eles ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Veja o detalhe. Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, leia comigo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Dá para repetir? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Irmãos e queridas irmãs, a igreja de Jesus avança. A igreja de Jesus avança. Nada pode deter o avanço da igreja de Jesus. Absolutamente nada. Nem seus opositores do lado de fora, nem seus falsos militantes do lado de dentro, como Ananias e Safira
aqui encabeçando o texto em Atos 5. Os escândalos no meio da igreja, abalam a fé de muitos, não é de hoje. Jogam o nome da igreja na lama, torna o tema chacota nos lábios de milhões de pessoas, envergonham os que são sérios e bíblicos. Todavia, irmãos, nem isso será capaz de deter o avanço da igreja de Jesus. Amém, irmãos? Existe o que dizem que aconteceu. Dizem que aconteceu isso, dizem que aconteceu aquilo, dizem que aconteceu aquilo outro, e investigação serve para saber se o que dizem aconteceu ou não aconteceu. Existe o que dizem que aconteceu, não tenha dúvidas, e você sabe disso, que há um fervor da maledicência com o objetivo de deteriorar a imagem da igreja. Há um fervor de maledicência. E existe o que aconteceu. Existe o que aconteceu, existe o que está acontecendo e o que acontecerá, seja da liderança ou dos liderados. Mas nem isso, absolutamente, nenhuma dessas coisas será capaz de deter o avanço da igreja. E esse texto é para nos ajudar a entender, para abrir a nossa visão espiritual e nos fazer compreender que a igreja avança, porque ela avança em nome de Jesus, porque ela avança sob o poder do Espírito Santo, ela avança porque ela é embalada pela graça de Deus, o nosso Pai. Ela não depende das pessoas para avançar, ela avança com as pessoas ou sem as pessoas, com esta ou aquela. Deus continuará fazendo a sua obra, porque essa obra é de Deus. Diante de Deus, irmãos, os corações são revelados. Você tem alguma dúvida disso? Diante de Deus, os corações são revelados. Veja o versículo 17, também o versículo 18. Veja a última palavra do versículo 17. Qual a motivação? Seja do sumo sacerdote, dos que com ele estavam. A motivação está aí, escrita, detalhada, para que nós possamos ver. A motivação era a inveja. Diante de Deus, os corações são revelados. Houve um tempo em que sumo sacerdote era sinônimo de santidade. O sumo sacerdote, dentro da história religiosa de Israel, era aquele que entrava no Santo dos Santos. Era aquele que ia mais próximo de Deus. É aquele que, numa linguagem geográfica, você imagina, se Deus está ali, Ele é o que está mais pertinho. Para usar um termo nosso, uma expressão nossa, ele estava, colado. Houve um tempo em que sumo sacerdote era sinônimo de santidade, de vida santificada. Entretanto, o sumo sacerdote que aí está, ele foi se afastando de Deus, como vários outros ao longo de toda a história. Ao longo de toda a história, pessoas que estavam perto de Deus, próximas dele, ou pessoas que estavam envolvidas nesse ambiente sagrado, elas foram se afastando de Deus por motivos diversos. Algumas delas se distraíram. E distração é uma coisa curiosa, irmãos, porque uma pessoa que está no volante de um carro, se ela se distrair, ela bate. Uma pessoa com um celular, falando ao celular, atravessando a rua, ela se esquece que o sinal abriu. A gente preparando uma refeição, ou no ambiente de trabalho, se houver uma distração, nós podemos nos perder. É assim que acontece. O sumo sacerdote, os religiosos de então, eles foram se afastando de Deus, se distraindo, ouvindo mais as suas próprias vozes, o coração e aquilo que estava dentro dele. E toda vez que uma liderança espiritual, ela se distrai, ela afasta de Deus, ela cria pelo menos dois problemas. Um para ela e para a sua linhagem, e você pode ver isso na figura de Eli, você pode ver isso na figura de Samuel.
pessoas que se perderam com a sua linhagem. Você pode ver também que eles envolveram toda uma liderança, um grupo de pessoas que estava próximo deles, que acabou sendo influenciado por eles. É o que o texto nos narra. A descrição do texto bíblico, meus queridos irmãos, é que no coração deles havia a inveja. O sumo sacerdote, os saduceus que estavam com ele, todos os demais estavam embalados pela inveja. E essa inveja tem razões claras. Veja o que diz os versículos 12 até o versículo 16. Só acompanhe com seu olhinho aqui o 12. Sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Veja que as pessoas se ajuntavam. O versículo 13 diz que o povo lhes tributava grande admiração. Veja que no 16 diz: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e diz a Bíblia que todos eram curados. Isso gerou inveja. Gerou inveja, o coração deles foi tomado por inveja. O que eles não contavam, meus queridos irmãos, é que Deus vê o que está no coração da gente. Deus vê aquilo que está escondido no nosso coração, vê do líder, do sumo sacerdote, mas vê de cada liderado de igual forma. Deus não faz acepção de pessoas, Ele traz à tona o que está no coração da gente. Há pessoas com cara de orgulhosas, mas são humildes. E há os que têm a maior pinta de humildade, mas são orgulhosos. Quem sabe disso? Deus. Você sabe? Eu sei. Acho bom a gente não mexer com isso. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, absolutamente todas as coisas, e movidos de inveja, eles fizeram o que podiam para silenciar a pregação do Evangelho, exatamente como tinham feito antes, lá no capítulo 3. Pedro e João iam para a oração da hora nona, encontraram aquele coxo que pediu dinheiro, disseram: não temos dinheiro, mas o que nós temos, isso nós te damos em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem entrou no templo saltando, ele era coxo, ele entrou pulando, saltando de alegria, de fervor, de gratidão ao Senhor. E eles mandaram prender Pedro e João. Eles faziam isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eles tentavam silenciar a pregação do Evangelho. Eles privaram da liberdade, aqui nesse texto, os apóstolos e os lançaram na prisão pública. Teoricamente, seria o seguinte: agora está resolvido. Pronto, acabou. Pronto, acabou. O que poderia dar errado? Pronto, acabou. Esse é um outro problema com quem se distancia de Deus. Esquece do poder de Deus. Parte para enxergar a vida a partir da sua natureza. Se perde no processo ao esconder que quem é o Senhor onipotente, que Ele tem controle sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que nos mostra que Ele é o poderoso e nós não. Aquilo que intentaram contra os apóstolos, teoricamente, seria suficiente para calá-los. Eles só não contavam com o poder de Deus. Pessoas que estavam perto de Deus e se afastam de Deus, elas se esquecem que Deus é poderoso. Elas se esquecem que Deus pode fazer aquilo que Ele desejar. Elas, em muitas ocasiões, acham que são superiores, autossuficientes, e impõem a Deus um silêncio, como se Deus fosse ser silenciado com esta imposição humana. Caíram do cavalo, para usar uma expressão paulina. A igreja de Jesus avança. Primeiro, diante de Deus, os corações são revelados. O que estava no coração do sumo sacerdote e daqueles da seita dos saduceus que ali estavam? O que tinha no coração deles? Inveja. Quem sabe o que está no seu coração é Deus. A motivação das suas ações é revelada diante de Deus. Ele sabe tudo que está no coração da gente. A gente pode enganar o outro. A gente pode, durante algum tempo, querer enganar a nós mesmos, mas nós jamais conseguiremos enganar a Deus, porque diante de Deus os corações são revelados. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, a igreja de Jesus avança. Nada impede o cumprimento do propósito de Deus. Nada, guarda isso com você.
nada impede o cumprimento do propósito de Deus. Veja o capítulo 4, volta aí uma página aí se preciso. Capítulo 4, versículos 18 e versículo 21, quando Pedro e João tinham sido presos. Veja que no 18 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Veja o versículo 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles foram ameaçados, eles ficaram sob os cuidados desses religiosos que ali estavam, mas Deus tinha um propósito. O propósito de Deus estava acima da autoridade humana. O propósito de Deus estava acima de todo receio humano. O propósito de Deus está acima de todas as coisas. Nada impede o cumprimento do propósito de Deus. Naquela ocasião ali, do capítulo 4, final, o capítulo 3 e fechando com 4, eles foram soltos. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, mais adiante, Pedro é solto milagrosamente, um anjo vai lá, acorda Pedro, acende a luz, manda ele colocar a roupa dele, vai o acompanhando até do lado de fora. Quando o portão, é uma abertura automática, quando o portão se abre, automaticamente eles saem. Neste capítulo 5, o que acontece é um mover absolutamente diferente de Deus aqui, são os apóstolos que vivenciarão esse mover de Deus. E a descrição do texto é econômica. Veja o capítulo 5, versículo 19. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizendo: dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. A descrição é econômica. Não se faz uma descrição detalhada, porque não é o que acontece o mais importante é o propósito. Guarde isso com você, no reino do Senhor, mais importa o propósito do Senhor. Você deve se lembrar de um texto lá de Romanos capítulo 8, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito era mais importante que as pessoas. A mensagem de Cristo não seria omitida a um povo carente do Evangelho. Era necessário dizer ao povo as palavras desta vida, as palavras de vida. Para um povo que estava morrendo espiritualmente, era necessário que houvesse uma palavra de vida. E essa palavra de vida não seria encarcerada, ela não seria enclausurada, ela não ficaria numa quarentena, ela não seria chacoalhada em razão da vida de um ou de outro. A palavra do Senhor, ela permaneceria viva, porque ela é uma palavra viva. A libertação dos apóstolos não está associada a eles serem amados. Eles eram amados por Deus, mas essa não é a questão. A Bíblia não fala sobre eles, a Bíblia fala sobre Ele. A questão não somos nós, é o Senhor. Nós precisamos nos colocar no lugar certo, porque quando nós nos colocamos no lugar do centro, como se nós fôssemos o centro de toda a vida espiritual, quando aconteceu uma coisa ruim com a gente, e acontecem várias, nós vamos ficar de mal com Deus, acreditando que Deus se esqueceu, que Deus nos abandonou, que nós não somos importantes, que nós não somos amados. Acontece muito da gente olhar para a vida do outro e pensar: puxa vida, aquela pessoa faz isso de errado, aquilo de errado, e a vida dela parece estar dando certo. E a minha que faz tudo certinho, mentiroso, vaidoso. A questão não são eles, a questão é Ele. O assunto da Bíblia não somos nós, o assunto da Bíblia é Ele. Esse movimento de Deus foi em razão do seu amor pelos apóstolos, mas do seu amor pelo povo, pelas pessoas que careciam do Evangelho.
A libertação desses apóstolos aqui, nesta hora, nesse instante, é para que eles saíssem dali logo cedo, fossem para o templo e anunciassem a poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. A libertação física foi linda, linda, linda. Mas a libertação espiritual é mais linda. A libertação física é assim: eu sou solto hoje, mas posso ser preso amanhã. A libertação espiritual não. O Senhor Jesus me libertou. Ele me libertou do império das trevas. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. O Espírito Santo está dentro de mim. Não cabe outro Espírito. O meu nome foi escrito no livro da vida. Ele foi escrito com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há nada que possa me arrancar dos braços de Jesus. É essa a questão, irmãos e irmãs. A libertação espiritual gerada pelo Evangelho de Jesus. Havia morte espiritual por todos os lados. E o Cristo vivo precisava ser anunciado. É esse poder de Deus que se manifesta de forma extraordinária. A libertação, a nova vida, a conversão é por amor aos outros, por amor a nós. Esse é o modelo do cristianismo. Cada liberto vai lutar pela libertação de outros, segundo o propósito do Senhor. Vou descrever isso de maneira cinematográfica. De 557 mil filmes que você já viu de resgate, quando os presos estão aqui, a ideia é que alguém vai lá e nos liberta. Esse alguém que nos liberta não sai antes que todos sejam libertados. Mas os próprios libertados ajudam a libertar os outros. Não se trata de abandonar aqueles que ainda não foram libertos. Nós temos uma missão: pregar o Evangelho vivo de Jesus Cristo, para que outras pessoas que estavam tão presas, ou mais presas, ou menos presas que nós, sejam também libertadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos operários desse grande resgate. A igreja de Jesus avança. Primeiro, diante de Deus os corações são revelados. Segundo, nada impede o cumprimento do propósito de Deus. Terceiro, em Deus sempre espere o inesperado. Guarde essa frase com você. Em Deus sempre espere o inesperado. Versículo 21. Na parte B, tendo ouvido, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. A parte B agora, leia comigo. Chegando, porém, o sumo sacerdote e o quê? E os que com ele estavam, fizeram o quê? Convocaram o sinédrio, mas quem? Todo o senado dos filhos, só autoridade, e mandaram buscá-los no cárcere. Agora imagine bem essa cena, tá? Vai lá, traga aqueles apóstolos, traga aqueles hipócritas, traga aqueles homens, traga-os. Estão esperando, tomando um cafezinho, esperando a chegada daqueles que serão julgados ali diante deles. Mas os guardas indo, o que aconteceu, irmãos? Não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo o quê? Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram esta informação, ou essas informações, eles ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Não conseguimos entender. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão lá no templo, ensinando o povo. Em Deus sempre espere o inesperado. Veja bem o que Deus fez. O poder temporal era supostamente imbatível, mas ele se vê destruído diante do poder atemporal. O show da dureza do coração deles, da altivez, do orgulho, da soberba, da falsa espiritualidade, seria confrontado com o inesperado, com o surpreendente, com o inusitado, com o criativo poder de Deus. Enquanto o versículo 21, na parte B, narra o convencimento humano de quem acha que está no controle, de quem diz assim: mande buscá-los no cárcere,
Quem disse a eles que os apóstolos estavam no cárcere? Quem é que contou para eles? Eles mandaram buscá-los no cárcere, porque eles tinham dado ordens para que eles fossem encarcerados. O poder temporal definiu aquela ação. Todavia, acima do poder temporal está o poder do nosso Deus. Em Deus sempre espere o inesperado. Vai muito além do que você possa imaginar. Vai muito além o poder de Deus daquilo que a gente pode deter na nossa cabeça limitada. O versículo 22 e 23 eu vou traduzir. Duas expressões. Não sei o que dizer e não sei o que aconteceu. É aquele momento que as pessoas se entreolham. Eu não sei se você já viveu um milagre. O milagre é aquele momento que não tem explicação. O milagre é aquele instante que você olha para um, olha para outro e diz: o que aconteceu? Outros, não sei. Eu não sei o que aconteceu. Em Deus, sempre espere o inesperado. As sentinelas que ali estavam, elas são testemunhas do soberano. As sentinelas são testemunhas do soberano. Elas sabem, porque elas estavam ali guardando o cárcere. Estavam lá todos colocados nos seus postos, adequadamente colocados, estrategicamente dispostos, seguindo a ordem. O cárcere trancado, porta fechada, mas apesar da porta estar trancada, essa porta foi aberta. Como? Nós estamos aqui. O que é que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aí é aquela hora que a gente diz o quê? Eu não sei o que aconteceu. Não tenho a menor ideia do que aconteceu. A gente só sabe que alguma coisa muito especial aconteceu. Enquanto isso, outra parte do mesmo propósito, agora para a liderança religiosa e política de Israel, estava se cumprindo, que é o versículo 24. Eles ficaram perplexos. A perplexidade os tomou. A perplexidade os tomou e os levou a perceber que estavam diante de algo bem maior que uma seita. Eles estavam diante de alguma coisa tão extraordinária, que isso fica claro para nós depois na fala, quando o concílio se reúne mais uma vez e Gamaliel dá uma palavra, eles percebem futuramente que estavam diante de alguma coisa extraordinária, porque não era comum prender alguém e o prisioneiro sumir, o prisioneiro desaparecer. A perplexidade os tomou, e a perplexidade para eles era aquele susto. Era quando bate na consciência aquela ideia de que eles não tinham domínio, eles não tinham controle, eles estavam diante de algo bem maior. Assim é o Evangelho de Jesus Cristo, não é algo comum, é algo que está além do normal, é algo extraordinário, é especial, é singular, é criativo, é inusitado, é único. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus que muda a nossa história nesta vida. O Evangelho é o poder de Deus que nos assegura um lugar para sempre no céu, na presença do Todo-Poderoso. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que haveria um arrefecimento das ações deles. Pelo contrário, a inveja é assim. Ela não se contém. Mas eles estavam diante de alguma coisa que mexia muito com eles, porque duas questões são importantes. Eles prenderam e mataram Jesus, mas Jesus ressuscitou. Eles prenderam os apóstolos, mas os apóstolos foram libertos. Qual é o controle que se tem? Veja que existem duas ações, são muito fortes aqui. A prisão deles e eles são libertos. A morte de Jesus e ele ressuscita. Ou seja, eles não tinham controle e domínio, porque quando você está diante de Deus, em Deus sempre espere o inesperado. A igreja de Jesus avança. Primeiro, diante de Deus, os corações são revelados. Segundo, nada impede o cumprimento do propósito de Deus. Terceiro, em Deus, sempre espere o inesperado. Quarto, não desista de viver o cristianismo bíblico.
Você pode repetir comigo? Não desista de viver o cristianismo bíblico. Versículos 26 a 32, meus queridos irmãos, os apóstolos foram presos novamente. E mais uma vez, vamos lembrar que havia um propósito de Deus em todo esse processo. A história não tinha terminado. Então, caminhe comigo aqui, só para te dar um exemplo simples aqui. Eles estavam soltos porque pregavam. Eles foram presos porque pregaram. Eles foram libertos para pregar. Eles foram presos para pregar. A pregação do lado de fora, para os que estavam do lado de fora agora, era a pregação para os que estavam do lado de dentro. Os apóstolos foram presos, mas eles foram presos agora para pregar esse evangelho. A história não tinha sido encerrada, novos episódios estavam por acontecer. Os líderes que não temiam a Deus, passaram a temer o povo, que é uma coisa curiosa. Eles foram lá, sorrateiramente, pegaram os apóstolos, e veja que eu fiz a ênfase aqui, sem violência. Imagina quando era com violência, sem violência. Sabe por quê? Porque eles temiam a Deus? Não, porque eles temiam o povo. Isso acontece quando nós nos distanciamos de Deus. Nós passamos a temer as pessoas e perdemos o temor de Deus. Nós passamos a temer que alguém veja e deixamos de temer aquele que tudo vê. Deu para entender? Vou repetir. Quando nós perdemos o temor a Deus, nós passamos a temer o outro, o próximo, as pessoas. Nós tememos quando alguém vê, mas não tememos aquele que tudo, absolutamente tudo, vê. Os líderes que não temiam a Deus passaram a temer o povo. Versículo 28, merecia ser ido de pé. Não vou pedir para você ficar de pé não, mas ele merecia, porque eu vou te explicar o que ele narra para nós. Versículo 28. Dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, leia comigo, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Por que eu estou dizendo que devia ser ido de pé? Porque em Atos 1:8, a declaração de Cristo foi, mas recebereis poder, sabe de qual? Sabe, leia comigo, fale comigo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que vai acontecer? E sereis minhas testemunhas aonde? Vou repetir para você acompanhar. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse versículo diz que a primeira etapa foi cumprida. Aleluia! O evangelho, ele vai sendo espalhado por etapas, e a primeira etapa, o anúncio de Atos 1:8, é aqui no capítulo 5, no versículo 22, descrito para nós, aliás, no versículo 28, descrito para nós como cumprido. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, pronto, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém foi inundada pela doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o evangelho. A primeira etapa foi cumprida, na sequência Judéia, Samaria, na sequência os confins da terra, chega ao Brasil, chega ao Rio, chega a Barra, chega a nossa zona oeste, daqui vai para todos os outros cantos do país e do mundo. O evangelho não pode ser parado, porque é o evangelho de Jesus Cristo, embalado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É este evangelho que cruza o Oriente Médio, chega à Europa. É o evangelho que chega aos Estados Unidos da América, e dos Estados Unidos da América se espalha para todos os cantos do mundo, inclusive a América do Sul, chegando até o Brasil e o Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Os religiosos, como a maioria das pessoas, quer se isentar de culpa e de responsabilidade.
Eles dizem para os apóstolos: vocês estão querendo jogar a culpa do sangue de Jesus na gente. A culpa não é nossa. A culpa é do sistema. A culpa é do outro. A culpa é da mulher que tu me deste, disse Adão. A culpa não é minha. Todas as vezes que eu não assumo a minha culpa, eu não assumo o meu problema. Quando eu não assumo o meu problema, eu não resolvo. E se eu não resolvê-lo, ele vai se acumulando e vai se tornando um problema ainda maior. Pedro e os demais apóstolos, no versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles reafirmam o que eles disseram no capítulo 4. Volta aí o 4, versículos 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A palavra final deles é essa: nosso compromisso é com Deus e a sua palavra. Nosso compromisso não está neste mundo com as coisas deste mundo. Nós não vamos nos submeter a uma autoridade que não seja bíblica. A palavra de Deus é autoridade sobre a nossa vida. A Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. Cristianismo é contra a cultura. Cristianismo é contra a cultura. Se a maré está vindo de lá para cá e está dizendo que é para ser assim, mas se o Evangelho diz não, nós cristãos nos posicionamos dizendo não. Somos tentados a agir segundo o costume dos povos. Ao longo do tempo, nós já vimos isso acontecer diversas vezes. O número de pessoas que vai se acostumando, que vai se habituando àquilo que a cultura do tempo diz. Foi assim com o sumo sacerdote? Foi assim com os religiosos de então? E da mesma forma, nós somos tentados a agir como os costumes dos povos, na corrupção, na desonestidade, no egoísmo, na falta de sensibilidade social, no amor ao próximo, na mentira e na infidelidade. Eu posso ficar aqui a manhã inteira fazendo uma lista maior do que essa, mas são os costumes dos povos. Este é o grande problema, o costume dos povos. Em Israel, as misturas eram tão grandes, e o perigo dessa miscigenação espiritual era tão grande, que a ordem de Deus era: não se misture. Ao longo dos anos, as pessoas foram se misturando, e elas passaram a perder até a capacidade de falar a mesma língua. As crianças falavam, tem uma expressão meio asdodita, e já não falavam mais o hebraico, a língua judaica de então. Nós somos pressionados por um sistema que quer fazer com que a gente haja segundo ele, mas a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e o nosso compromisso é com o Senhor e não com este tempo. Se o compromisso dos apóstolos fosse com aquele tempo, eles deixariam de falar do Evangelho de Jesus, porque a ordem era essa: calem-se, não falem de Jesus, não falem mais de Jesus. E se eles se calassem, como ficaríamos nós? E se nós nos calarmos, como ficarão as próximas gerações? 3 declarações contundentes se seguem. Pedro diz: Jesus foi morto por vocês, mas ele ressuscitou por Deus. Aquilo que o homem pode fazer é limitado, mas aquilo que Deus pode fazer é absolutamente ilimitado. Deus exaltou Jesus como príncipe e salvador, e fez isso para oferecer a Israel a oportunidade de arrependimento e remissão de pecados. Sabe qual foi a oferta de Deus? Olha, esse sistema religioso está quebrado. Sumo sacerdote e todos os demais se afastaram de mim, mas vou dar para vocês uma chance. Estou mandando meu filho, ele vai resolver esse assunto. Mas olha, alguns de vocês vão amá-lo no começo e odiá-lo no final. Alguns de vocês, quando ele entrar em Jerusalém, vão cantar para ele. Depois, os mesmos ou outros
vão gritar: crucifica-o. Vão acompanhar com desprezo e escárnio a subida dele pela via dolorosa até o Gólgota, uma subida íngreme. Alguns de vocês verão a cruz sendo carregada nos seus ombros. Alguns de vocês verão o momento em que ele vai ser crucificado com os cravos em suas mãos. Verão a coroa de espinho rasgando a sua cabeça. Verão o sangue correndo. Verão a sede nos seus lábios. Verão o seu lado sendo furado. Ouvirão algumas palavras. Depois o verão dizendo: está consumado. Mas vocês verão também uma escuridão. Verão que o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Verão que a obra de Jesus Cristo, ela é imbatível. Não se pode deter a obra do Senhor Jesus Cristo. Esta oferta foi dada, essa porta foi aberta, e pela graça do Senhor nós somos alcançados por esse Evangelho. Os apóstolos são testemunhas embaladas pelo Espírito Santo e Ele mesmo, a terceira pessoa da Trindade, o que mais uma vez se faz cumprir Atos 1:8, como nós observamos aqui. O que se segue a isso é impressionante. Eles ameaçam mais uma vez. Eles querem calar os homens de Deus. Mais uma vez eles querem deter o Evangelho. Eles acham que podem. Gamaliel se levanta e diz: olha, não vamos matar esses homens. Não podemos correr o risco de sermos contados entre os que estão lutando contra Deus. Eles vão embora, os discípulos são soltos. Eles sofrem. Mas sabe o que aconteceu? Eles sofrem dores. Na sequência disso, meus queridos irmãos e irmãs, quero que você leia comigo o versículo 37. Aliás, versículo 38. Finalzinho dele. Se este conselho ou esta obra vem de Deus, perecerá, mas se é de Deus, 39, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Foi o que eu falei e concordaram com ele. 40, chamando os apóstolos, o que fizeram com eles? Açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Agora, veja a saída deles. Olha para mim, olha aqui para mim primeiro. Você imagina a saída deles? Apanharam, açoites, não é brincadeira. Eles saem de lá como? Leia comigo o versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles saíram felizes, porque foram açoitados em nome de Jesus, porque eles foram considerados dignos de apanharem em nome de Jesus, porque não negaram a sua fé em Jesus, porque não se omitiram, não se esquivaram, não se esconderam, pelo contrário, assumiram publicamente a sua fé em Jesus, ainda que corressem risco de vida, ainda que fossem açoitados, ainda que fossem espancados, ainda que fossem humilhados. Nada disso seria mais importante do que o poder de Deus que estava dentro deles. O versículo 42 nos ensina que a igreja de Jesus avança, e todos os dias no templo e de casa em casa, leia comigo, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nós não pregamos igreja, nós pregamos Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o Salvador, Jesus o Senhor, Jesus o Príncipe de Deus, Jesus o Filho de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É essa mensagem que embala a nossa vida. É por isso que, apesar dos pesares, a despeito de todas as coisas, a igreja de Jesus avança. Diante de Deus, os corações são revelados. Quem tem vergonha, quem tem medo, ou quem tem inveja como eles, diante de Deus os corações são revelados. Nada impede o cumprimento dos propósitos de Deus. Em Deus, sempre espere o inesperado. Não desista de viver o cristianismo bíblico. Não
pare, não desista, clame ao Senhor, busque a bênção da parte dele em nome de Jesus. Eu quero orar com você, por mim, pela igreja de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar, queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus no Rio de Janeiro, no Brasil, povo de Deus agora em Orlando, participando desse culto conosco, povo de Deus em toda a face da terra. Nada pode deter o avanço da igreja de Jesus. A igreja de Jesus avança. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o seu nome, que nos fez dignos de sermos contados entre aqueles que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo ao longo da história da humanidade. Aquele que nos fez aceitos, acolhidos apesar dos nossos pecados, apesar das obras sujas das nossas mãos, do coração encharcado de lodo, de imundície, mas fomos lavados no poder extraordinário do Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque diante do Senhor os nossos corações são revelados, e o Senhor nos encontrou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós recebemos vida espiritual. Obrigado, Senhor, porque nada impede o cumprimento do propósito do Senhor, nada impede. Podem querer nos calar, pode existir escândalo, pode existir uma enxurrada de notícias ruins a respeito da igreja, podem fazer aquilo que tem sido feito, dos de fora e dos de dentro. Pode ser que nós sejamos envergonhados e que nossos amigos joguem essas histórias na nossa cara. Mas apesar de todas essas coisas, o propósito do Senhor ainda assim será cumprido, a despeito de todas essas coisas. Sabemos, ó Deus, que no Senhor nós podemos esperar sempre o inesperado, sempre uma coisa nova. Tem uma saída, tem uma alternativa, tem uma nova porta, tem uma ação extraordinária, tem um poder do Senhor que se manifesta na nossa vida, seja para curar uma enfermidade, seja para curar um comportamento, um caráter, transformando uma pessoa, mudando a sua índole, seja para nos perdoar os pecados, seja para nos purificar de toda injustiça, seja para nos dar um novo nome, seja para escrever o nosso nome no livro da vida, seja para nos libertar do império das trevas, para nos dar a experiência maravilhosa da conversão e da contínua transformação no poder do Senhor. Senhor, mexe agora com aqueles que estão cansados, que estão se escondendo. Permita que não desistam de viver o cristianismo bíblico, que nunca escondeu os problemas dos seus filhos. Nosso irmão Davi, um homem segundo o seu coração, a história daquele adultério com Batseba, do assassinato de Urias, está registrado na Bíblia para mostrar que não há esconde-esconde, não se joga sujeira sob o tapete. O Senhor sabe todas as coisas, e todas as coisas são tornadas claras, e todas as coisas são tratadas, ainda que a gente não veja,
nós não vamos desistir de viver o cristianismo bíblico. Senhor Deus, a igreja de Jesus avança e nós pedimos, apesar de nós, usa-nos para este avanço, usa-nos para a proclamação do Teu Evangelho, para o crescimento do Seu reino em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Pedimos que haja visitação naqueles leitos, naqueles quartos, hospitais, clínicas ou nos lares. Põe a Tua mão de cura, de restauração física, restauração emocional, restauração espiritual. Oramos pelo consolo aos corações enlutados. Oramos por ânimo novo, por alegria, por paz, por saúde. Oramos, ó Deus, por vida financeira próspera. Oramos por generosidade. Oramos pelo fim dessa pandemia. Oramos pela vida, pela alegria do Teu povo. Nossas mãos estão cheias de gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos semeado com lágrimas, mas estamos voltando com as mãos cheias dos feixes. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Encha o coração de todos nós de gratidão, pelos motivos que estão sendo apresentados diante do Senhor, na súplica, na oração, mas que nós já estamos agradecendo, porque nós aprendemos na Sua palavra, que o pedido, quando é entregue hoje, ele deve ser acompanhado de gratidão hoje, e quando chegar a resposta, nós vamos agradecer mais uma vez. E se essa resposta, esse pedido não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. Se chegar, vai ser na hora do Senhor e segundo a vontade do Senhor. E se não chegar, o Senhor vai inundar o nosso coração de paz. E assim nós queremos caminhar, avançando, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.